Testamento de Simeão. Da inveja. Capítulo 1. Transcrição das palavras que Simeão disse aos seus filhos antes de morrer, aos 120 anos de idade, no mesmo ano da morte de José. Na sua enfermidade, todos o foram visitar. Ele então reuniu todas as suas forças, pôs-se sentado, beijou-os e disse. Capítulo 2. Escutai, meus filhos. Ouvi o que o vosso pai Simeão guarda em seu coração. Eu fui o segundo filho do meu pai Jacó, e minha mãe Lia deu meu nome de Simeão, pois o Senhor acolhera de bom grado sua oração. Eu era muito forte. Não recuava diante de qualquer esforço, e não me intimidava diante de qualquer ato de heroísmo. Meu coração era firme como uma rocha, meu fígado inflexível, e minhas entranhas não tinham contemplação. Também a valentia infundida por Deus na alma e no corpo dos homens. Naquele tempo, eu tinha ciúmes de José, porque nosso pai o amava muito. Endureci o meu fígado contra ele e tencionava matá-lo. Aquele que preside todo erro, e que inoculou em mim o espírito da inveja, cegou o meu entendimento a ponto de não considerá-lo como irmão e nem ter consideração pelo meu pai Jacó. No entanto, o seu Deus, e Deus dos seus pais, enviou o seu anjo, livrando-o das minhas mãos. Eu me dirigi a Siquém, para proceder à contagem dos rebanhos, Ruben fora de Etom, lugar de onde procediam os nossos víveres. E então o nosso irmão Judá vendeu José aos ismaelitas. Quando Ruben soube disso, ficou muito triste. Ele queria salvá-lo e devolvê-lo ao seu pai. Eu, porém, fiquei enraivecido contra Judá, que o deixou ir embora com vida. Por 5 luas minha zanga renegou. Então o Senhor me atingiu, prejudicando meu uso das mãos, ficando à minha direita semi-seca por 7 dias. Filhos, eu reconheci que isso me aconteceu por causa de José. Assim, eu fiz penitência, deplorei meu ato e supliquei ao Senhor que restabelecesse minha mão e que me livrasse de toda a infâmia, inveja e desatino. Eu tinha consciência, diante do Senhor e do meu pai Jacó, de haver cometido um ato muito mau em relação ao meu irmão José, por ter-lhe nutrido tamanha inveja. Capítulo 3. Portanto, meus filhos, guardai-vos do espírito do erro e da inveja. A inveja subjuga o pensamento íntimo do homem e prejudica-o, no comer, no beber e na prática do bem. Sussurra-lhe constantemente que deve eliminar o objeto da sua inveja. Mas o invejado floresce o tempo todo, enquanto o que invejoso aos poucos se consome. Por 2 anos eu castiguei a minha alma através do jejum, no temor de Deus. Então percebi que só no temor do Senhor se encontra a libertação da inveja. Quando alguém busca o seu refúgio no Senhor, afasta-se dele o espírito mau, sua alma fica leve. Além disso, chega a compaixão em relação aos invejados, e perdoa aos inimigos. Dessa forma, liberta-se da inveja. Capítulo 4. Meu pai perguntou-me o que se passava comigo, pois via-me andar taciturno. Eu respondi, sofro do fígado. Eu estava realmente aflito mais que todos os outros, pois carregava em mim a culpa pela venda de José. Partimos para o Egito. Lá ele mandou prender-me como um espião. E eu senti que estava pagando com toda a justiça, e fiquei acabrunhado. Todavia, José era um homem bom, e o Espírito do Senhor estava com ele, benévolo e compassivo, não me guardava rancor pelo mal que lhe fizera. Amou-me da mesma forma como aos demais irmãos. Por isso, meus filhos, guardai-vos de todo ciúme e de toda inveja, e comportai-vos com simplicidade de alma e bondade de coração. Inspirai-vos no irmão do vosso Pai, para que Deus conceda também a vós a sua graça, o esplendor e a bênção sobre vossa cabeça, como vistes nele. Durante todo o tempo, ele não nos fez nenhuma censura por aquele acontecimento, amava-nos como a si mesmo, e mais do que aos seus filhos. Prestou-nos honra, e a todos nós distribuiu riquezas, gado e gêneros. Portanto, meus amados filhos, ame cada qual seu irmão de bom coração. Afastai de vós o espírito da inveja. Pois esta enraivece a alma, desgasta o corpo, causa rancores e embates íntimos, penetra até o sangue, desconcerta os pensamentos, impede ao homem a colaboração do espírito nos seus atos. Também, rouba o sono, perturba a alma e espalha o tremor pelo corpo. Pois no próprio sono, um zelo doentio perturba e devora o homem, transtorna sua alma através de maus espíritos, sacode o seu corpo em sobressaltos, suprime-lhe o entendimento, fazendo com que se pareça com um espírito mau e cheio de veneno.
Capítulo 5. Por isso, José tinha uma constituição esplêndida, e era bela de rosto, nenhuma força adversa pesava sobre ele. Pois um espírito conturbado revela-se na expressão da face. Então, meus filhos, sejam retos os vossos corações diante do Senhor e honrados os vossos caminhos diante dos homens. Dessa forma, encontrareis graça diante de Deus e dos homens. E abstende-vos da luxúria. Ela é a mãe de todos os males, afasta de Deus e conduz a Belial. Eu vi em uma passagem do livro de Enoque que os vossos filhos, bem como vós também, havereis de arruinar-vos pela luxúria. Vossos filhos atentarão com a espada contra Levi. Mas nada poderão contra ele, pois Levi conduz a batalha do Senhor, e vencerá as vossas multidões. Os israelitas serão reduzidos a poucos, repartidos entre Levi e Judá, e nenhum de vós chegará ao reinado. Isso meu pai Jacó já predissera na sua bênção. Capítulo 6. Tudo isso vos disse, para que não venha eu carregar a culpa dos vossos pecados. Mantende-vos afastados da inveja e de qualquer obstinação, então florescerão os meus ossos como uma rosa em Israel, e minha carne como um lírio em Jacó. Meu perfume será como o do Líbano, minha geração se multiplicará eternamente como cedros santos, e seus ramos estender-se-ão ao largo. Mas a geração de Canaã perecerá, de Amaleque nada haverá de sobrar, e os capadócios serão eliminados. Da mesma forma, todos os heteus serão exterminados. A terra de Cã será arrasada, e destruído o seu povo. Então toda a terra estará livre de revoltas, e o mundo inteiro debaixo do céu descansará da guerra. O nome do Altíssimo será então exaltado, pois Deus, o Senhor, aparecerá sobre a terra, para salvar pessoalmente os homens. Então serão esmagados todos os espíritos do erro, e os homens dominarão os espíritos maus. Nessa hora, eu me levantarei com exclamações de júbilo e louvarei o Altíssimo por suas maravilhas. Pois Deus assumirá um corpo, comerá com os homens, e os salvará. Capítulo 7. Portanto, meus filhinhos, obedecei Levi e Judá. Não vos insurjais nunca contra esses dois troncos. Deles vos advirá a salvação de Deus, pois eis que Deus suscitará de Levi um grande sacerdote, e de Judá um rei, Deus e homem. Ele salvará todos os gentios, e a geração de Israel. Por esse motivo, faço-vos estas exortações, para que as transmitais aos vossos filhos, e para que sejam conservadas pelos filhos deles. Capítulo 8. Depois de feitas essas recomendações aos seus filhos, Simeão adormeceu e foi para junto dos seus pais, na idade de 120 anos. Depositaram-no em urna de madeira, a fim de poderem transportar os seus ossos para o Hebrom. Levaram-no às escondidas, durante a guerra do Egito. Na Câmara dos Tesouros Reais, os egípcios conservavam os ossos de José. Os adivinhos anunciaram que, por ocasião da saída dos ossos de José, haveria trevas em todo o Egito, grande desgraça para o país, uma escuridão tal que ninguém, mesmo com uma lanterna, poderia reconhecer o seu irmão. Capítulo 9. E os filhos de Simeão prantearam o seu pai, segundo o costume do luto. Permaneceram no Egito sob as ordens de Moisés até o dia do seu êxodo. Fim.